A Alemanha, eu não tinha ideia de onde é que ficava a Alemanha direito. Pensa que você sai de Salbar a Salvador, um calor de praticamente 40 graus, para o inverno na Alemanha de -5, e deixar a minha avó, o meu pai, todo aquele ciclo familiar, e a minha língua também. Qual é o nosso tema principal? Superando desafios internacionais com inteligência emocional. Vamos abordar os principais desafios de morar fora com o método GIFT, né, inteligência emocional, como a inteligência emocional pode ser aplicada para fortalecer a sua resiliência emocional. Resiliência é você fazer e fazer de novo. Ficou triste, você aprende com essa tristeza, passa por cima e se coloca numa situação de novo de ficar triste, só que agora você vai ficar menos triste, até o ponto de criar uma musculatura emocional. O que é? Hoje estamos aqui para falar sobre inteligência emocional, que é um recurso muito, muito valioso quando se trata de lidar com grandes mudanças, como morar em outro país, né? Que é uma mudança maior do que essa. A gente acabou de mudar recentemente aqui, Virginia. A gente morava no Sudoeste e a gente mudou aqui para Vicente Pires, que são bairros Ok. aqui em Brasília, né? Sei lá, 10 quilômetros de distância. E foi um trabalheira. Imagina a Virgínia com 12 anos indo lá de Sabará, Salbar, Salbara. Salbar. É, Conta pra gente um pouquinho, como é que foi isso aí? Como é que foi a sua mudança de sair uma criança com seus colegas estudando e ir para a Alemanha? Como é que foi? primeiramente foi difícil como criança. Normalmente criança não é que criança não entende, mas muitos assim, eu vou dizer no meu ponto de vista foi difícil por ter que deixar minha família no Brasil, por ter que ir para um outro país sem saber nem onde ficava esse país. A Alemanha, eu não tinha ideia de onde é que ficava a Alemanha direito. Com 12 anos você não consegue é, realmente entender essas dimensões. Então, para mim, primeiramente, foi bem difícil sair do Brasil e deixar a minha avó, o meu pai, todo aquele ciclo familiar e a minha língua também. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis também, foi ter que aprender o alemão em um outro país, ou ter que aprender outra língua, porque quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu não sabia falar nada. E os estudantes, os alunos da minha idade de 12 anos já falavam um pouco inglês. Eles me perguntavam, mas você não sabe falar inglês? Eu dizia, não. Então, tinha que se comunicar, né? Com, vem, faz isso, faz aquilo. Você de zumba com eles, né? Você comunicava com as... É, então, isso foi bem difícil. E também, outra coisa, o frio. Pensa que você sai de Salbar a Salvador, um calor de praticamente 40 graus, para o inverno na Alemanha de -5. E aí Nossa. não tem nada, sabe? Tipo assim, aqui na Alemanha, quando é frio mesmo, antigamente era mais frio, hoje em dia é, chove e tudo, mas quando eu vim para cá 18 anos atrás era muito mais frio. Você não vê ninguém na rua, não é que nem lá no Brasil. Você vê uma criança na rua ou vê alguém lá se comunicando, né? Interagindo, todo mundo dentro de casa. E aí você tem que ver o que, que você vai fazer com esse seu tempo livre, não sabendo a língua, não conhecendo ninguém e também não tendo um ciclo familiar. E se teve algum momento, Virginia, que você ficou triste, que bateu a depressão? Aconteceu com você? Sim, primeiramente, quando eu cheguei aqui, eu acho que um dos, um dos a minha vontade era aprender o alemão primeiro, na escola, né? Então eu tive que aprender o alemão, mas foi quando eu te procurei, já foi assim, mais ou menos naquela época, assim, tipo uma fase adulta, uma fase de mudanças, Gilson, que eu estava saindo ali daquela infância, vamos dizer assim, saí da casa da minha mãe, fui fazer universidade, acho que foi nessa pegada aí, que aí eu tive que
dar pulos mais altos. Eu tive Teve que que fazer, de um fazer jus à sua independência, né? é isso, fazer a minha independência. E aí foi a parte que me pegou, porque até aquele ponto eu estava em assim, numa proteção, né, familiar. Bem que eu estava com a minha mãe, eu estava com a minha família aqui, eh, em um lugar, assim, vamos dizer assim, estava confortável ainda de alguma forma. Mas quando eu vi que eu tive que sair de casa, que eu tive que enfrentar o mundo, aí eu peguei e, tipo, travei. Eu achei assim: "Poxa, tá Nesse me faltando mesmo momento coisas". da trava, você já tinha quantos anos? Eu já eu sempre tinha travado por fatos por coisas que aconteceram lá na minha infância já, eu já estava trazendo uma bagagem, então eu já estava travando, assim, um pouco, mas travou de vez mesmo quando eu estava, quando eu fui fazer um intercâmbio, parece. Acho que foi no tempo do intercâmbio que eu queria eu não estava conseguindo dar o meu melhor no nesse trabalho, e aí eu tive que procurar você para mim fazer não foi uma regressão, mas entender o que que estava, qual era o que estava escondido nessa caixinha de Pandora, que aí você pegou e me Você ajudou. está com quantos anos agora? Agora eu tô com 26, Então você tinha por 27. volta de 22 por aí, né? 23, Foi. uns 5 anos, né? Eu já estou no Brasil tem 2, É. já foi há quase 5 anos atrás.